Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje nós estamos aqui para discutir sobre os livros do Harry Potter. Estamos aqui com a Esther, Oi. 7º ano A, a Aline, Oi. primeiro A, a Júlia, do segundo A, Boa tarde. e o Arthur, do 9º A. Por coincidência, todos do A. Né? E a gente vai falar um pouco sobre as polêmicas que é em torno do livro, muita gente gosta, alguns não gostam. Então, nós vamos fazer esse nosso podcast para comentar um pouco e para tirar dúvidas de quem ainda não leu, se deve ler, se não deve ler. Então, eu vou começar com a pergunta: qual é o tema central dos livros do Harry Potter? Acho que é o livro de todo personagem principal. Tem um vilão, o Harry Potter evolui para tentar derrotar, já que ele é o protagonista, ele tem uma força a mais que todos. Aí no final ele derrota. Mas ele é um humano normal. Não, ele é um bruxo que vai para uma escola de magia. É assim o tema que tudo fala, que o outro, aí ele mata o outro no final, é o tema principal de todo livro, assim, com protagonista herói. E você, Aline? Bem, os livros de Harry Potter, vamos dizer assim que muita gente já conhece o tema principal, mas é basicamente contando a história do Harry, que ele vive numa casa com seus tios que o maltratam, tudo. Aí ele descobre no seu aniversário que na verdade ele não é um humano normal, ele é um bruxo. Aí ele vai pra Hogwarts, a escola de magia, pra treinar seus poderes, tudo. Aí ele descobre que tem vilões, né, como a Esther falou, e ele vai evoluindo mesmo. Bom, pegando um pouquinho mais sobre o passado do Harry, ele era uma criança que, quando ele era pequeno, ele foi atacado pelo Voldemort, tanto que a cicatriz é por causa do feitiço, né, de proteção que a mãe dele lançou. E como as meninas aqui já disseram, ele morava com os tios que maltratavam muito ele, né, e com o primo, que eram os Dursley. Aí, no aniversário dele, ele descobriu que era um bruxo através do Hagrid, que invadiu a casa deles né, foram enviar um monte de cartas, só que eles não respondiam, então aí invadiram a casa dele e simplesmente soltaram: você é um bruxo. E ele acabou indo pra Hogwarts pra treinar, né, bruxaria e magia. E nisso ele tinha um propósito maior, que era derrotar o Voldemort, pra cumprir essa profecia, que tem todo protagonista, né, é um herói que tem um poder maior pra derrotar o vilão e tal, né. E no final ele acabou derrotando o Voldemort. E você, Arthur? Bom, complementando, Harry Potter é uma história, uma saga de livros, né? São 7 livros e 8 filmes, que contam um pouco sobre a história do mundo bruxo, com o Harry Potter, que é o protagonista, mas também conta a história de seus amigos, de seus pais, que morreram antes mesmo de Harry conhecê-lo, e tem muito passado, né? E quando ele vai para a escola de bruxaria de Hogwarts, aos 11 anos de idade, quando um gigante chamado Hagrid leva ele conhece um mundo ainda mais vasto, de criaturas, de animais, e conhece a sua história principalmente. Ele vai descobrindo como foi a história de seus pais, o assassinato de seus pais, quem assassinou. Ele descobre o drama do padrinho dele, que originalmente acreditavam que esse padrinho que tinha caguetado seus pais para eles serem assassinados, e no desenrolar tudo muda e o Harry vai descobrindo mais coisas, até que chega no final com uma aventura muito mágica, e o final todos já sabem. O Harry consegue assassinar o vilão e tem aquela felizes para sempre. É legal, né? Ele é o bonzinho da história que salvou a pátria, né? Como até na época Zorro também fazia isso. É sempre assim, né? Muda os personagens, mas o teor é sempre o mesmo, né? É sempre o herói bondoso, de coração puro, que junto com seus amigos vai derrotar o vilão. Vocês sentem motivados? Depois que você termina, lê o 1, tem motivação para querer ler o 2, o 3, Arthur? Eu sinto, tanto que eu li os outros livros que complementaram a saga. Então tem outras sagas que complementam a saga do Harry Potter,
que contam sobre as histórias mais antigas, ou contam também até sobre os bastidores. Tem um livro que é em formato de um roteiro de peça, que é muito legal, que é A Criança Amaldiçoada. Então eles não adaptaram para filme, mas eles adaptaram para uma peça. É muito interessante, que eles colocam ali também como que funciona os bastidores de uma peça teatral. E tem também a saga dos Animais Fantásticos, que conta sobre a parte antiga, antes até mesmo dos pais do de Harry Potter nascer. Isso conta sobre o professor Dumbledore, que é um velho senhor na saga de Harry Potter, e nesses Animais Fantásticos ele ainda é jovem. E fala um pouco sobre como eram os Animais Fantásticos da época. E é muito interessante. E eu sim, se lançasse outros livros, eu com certeza teria curiosidade de ler. E você, Júlia? Bom, então, é como o Arthur disse, tem outros livros que complementam a saga. E sim, é um livro que, tipo, que eu gostaria de que tivesse mais, assim, até porque é uma das minhas sagas favoritas. Por mais que no primeiro livro parece que a escrita muda de um livro pro outro, assim, o primeiro é escrito de um jeito, aí o terceiro, do segundo pra cima é escrito de outro jeito. É uma saga que eu super admiro, como ele disse, também tem Animais Fantásticos, que, tipo, fala sobre o Newt Scamander e sobre suas aventuras mágicas no mesmo mundo. E também tem a versão roteiro dos filmes, assim, de Animais Fantásticos, se eu não me engano. E tem esse oitavo livro, que é um oitavo livro meio que esquecido, porque muitos fãs dizem que odiaram o livro, por conta que é meio que quando a saga Harry Potter acaba, eles vão contar sobre os filhos deles, né? Sobre os filhos do vilão, os filhos do Harry, os filhos do Draco Malfoy, por exemplo. Só que, tipo, é um livro que eu leria. Bem, eu li o primeiro livro, gostei muito, a escrita é muito boa, não posso negar isso. Mas quando eu fui ler o segundo, sei lá, parecia que a escrita tinha caído um pouco. Parecia muito mais tediosa, talvez, um pouco mais enrolada. Porque o primeiro livro é muito bem escrito. Eu gostei muito de como eles escreveram as cenas de... Todas as cenas. De quando ele chega em Hogwarts, de quando quando invadem a casa dele para dizer que ele é um bruxo. Então, tipo, quando eu li o segundo livro, Câmara Secreta, eu fiquei meio decepcionada. Li achei muito tedioso a escrita. Achei que mudou um pouco. Não sei se talvez a autora quis inovar, talvez eu tentar mudar um pouco da escrita para não deixar a mesma coisa, mas acho que não ficou bom. E você, Esther, você concorda com a Aline? Olha, eu concordo, assim. Eu acho que o primeiro livro, com a magia, com a fantasia que teve quando ele chega em Hogwarts, foi uma coisa impressionante. A escrita também eu concordo com você. Mas, assim, eu não gosto muito do livro e eu não leria os próximos, assim, eu não tenho essa empolgação para ler. Mas eu li a saga e acho um bom livro. Não teria essa empolgação para ler os outros. Desanimou? Desanimei. Você teve sua ressaca literária? Tive. Tá certo. E o que mais agrada nesse tipo de leitura, Júlia? Eu acho que o que mais agrada é a fantasia que, né, gira em torno dos livros, né? Até porque, por exemplo, por mais que tenha essa falta de, né, criaturas, às vezes essa falta de escrita, esse desenvolvimento, tem várias criaturas mágicas que, tipo, a gente poderia meio que... A gente conhece, assim, durante os livros. Tipo, por exemplo, citam que tem uma floresta mágica lá em Harry Potter, acho que inclusive citam no primeiro livro, que é a Floresta Proibida, onde tem várias criaturas, incluindo centauros, unicórnios, aranhas gigantes, que aparecem no segundo livro. E tem, tipo, elfos domésticos, que são meio que elfos que servem a seus mestres. Inclusive aparece um no segundo livro, que é o Dobby, nosso queridinho, né, pelos fãs. E, né, eu acho que o que mais me encanta é essa leve fantasia. E você, Arthur? Bom, eu acho que o que mais traz a gente pro universo, o que mais encanta, eu acho que é a evolução do personagem junto com o tempo. Porque o Harry Potter, a saga do Harry Potter, é uma saga que durou 10, 15 anos. Dura até hoje, até porque, como a gente já disse, tem os complementos. Então, tem pessoa que cresceu com o Harry, sabe? Cresceu com o personagem e virou aquele fã que vai conhecendo o universo. Então, também criou-se um fandom, né? Um grupo de fãs muito grande dessa história e acaba compartilhando outros momentos, outros universos também sobre as curiosidades da saga. E isso acaba cativando bastante porque você acaba tendo uma identificação, né? Você acaba se identificando com a história, gostando de muitos personagens com muito amor, odiando muitos personagens com muito ódio, tudo ao extremo, né?
Tudo com muita... muito fã, né? Bastante idolatria da história. Eu acho que isso transformou a série um pouco mais encantadora. Que bom. E você, Aline? Bem, eu vou concordar com os dois agora que acabaram de falar. A escrita da autora sobre a parte da magia, principalmente, eu gostei muito. Eu gostei muito de como ela descreve os seres mágicos, de todo aquele mundo, principalmente no primeiro livro, que abre uma porta com um mundo novo pro Harry e você vai descobrindo junto com ele. Isso causa uma curiosidade, também uma animação para descobrir tudo que a floresta proibida e que outros lugares escondem. E isso é muito, e eu gosto muito disso. Isso eu gosto bastante dos livros. Ah, que bom. E você, Esther? Olha, eu vou concordar com a Aline. Eu acho que a história, quando ele vai pra Hogwarts, a magia que você conhece, eu acho isso muito legal. E como o Arthur disse, tem gente que cresceu com o Harry. Então, meio que eles têm uma afinidade com o livro. Mas eu acho que o que impacta mesmo é a magia que tem. Depois, para você que não gostou tanto, depois dos próximos livros, essa magia já foi descoberta. Aí será por esse motivo que já não empolga tanto? Pode ser, eu acho que o primeiro livro foi o melhor porque impactou na magia, uma coisa que não era muito visível. Tá. As crianças, depois do sexto ano, gostam do Harry. Elas gostam também no sexto ano, só que é um livro mais denso para elas não conseguem ler, mas elas têm muita vontade de ler. Eles vêm aqui, manuseiam um livro, olha, leem uns trechinhos, né? Eu acho que deve ter uma idade meio padrão. Com que idade você leu o seu primeiro? Olha, eu acho que o primeiro que eu li foi com 11 anos. Mas eu acredito muito que os livros de Harry Potter, eles são... eu acredito que eles são muito bons, mas também há, às vezes, aquele enjoo. Porque são 7 livros e são 7 livros consideravelmente grandes. São todos com mais de 200 páginas. O menor é com 200 páginas, mas o maior, que é o da Ordem da Fênix, tem 700. Nossa. Então, é um livro consideravelmente grande e eu acho que crianças menores, com menor idade, tem às vezes esse preconceito, né, com livros muito grandes, mas quando você acaba abrindo, ele não é tão denso. Há alguns livros, como já foi comentado, que são um pouquinho diferentes. O da Câmara Secreta, por exemplo, é um livro acho que mais sombrio, né, é um livro com um ar mais de terror, que tem um monstro dentro de Hogwarts, diferente dos outros, diferente da própria Pedra Filosofal, que é algo mais mágico, mais feliz. E acaba também tendo essa diversidade, né, essa diversidade de opiniões. Então, mas a idade certa ali seria a parte do infanto juvenil mesmo, 11, 12 anos, eu acredito que é uma boa idade para começar a ler. Porque os pequenos, eles vêm aqui, eles querem ver quantas páginas tem, né? Uhum. Então, eles querem, porque eles ouvem as propagandas, né? O povo comentando, mas, por outro lado, é um livro grande demais para eles, né? Por isso essa minha curiosidade, com que idade vocês leram primeiro. Você leu com qual idade, Júlia? Por volta dessa época também, 11, 12 anos, por aí. Vocês foram precoces, né? Bem precoce. E tanto que na época, quando eu fui ler, eu peguei, acho que o Relíquias da Morte pra ler, ou foi Ordem da Fênix, eu achei os livros imensos, eu fiquei com preguiça de ler, tipo, confesso, porque são livros muito grandes, assim, e, tipo, como o Arthur disse, o segundo livro tem um arco mais de terror, tem um monstro lá na Câmara Secreta, e tem, tipo... Você fica tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né, em Hogwarts? Aí o terceiro livro, principalmente pela pegada dos filmes, assim, tipo, se você for ver o livro e o filme, tem uma pegadinha mais tipo, meu Deus, Sirius Black tá atrás do Harry, e você começa a ficar, meu Deus. Então tem essa pegada mais de terror também. Mas vocês foram bem precoces. Você, Aline? Eu acho que eu li com uns 12, 13 anos também. Tipo, a maioria das crianças do sexto ano não vai muito se interessar pelos Não livros mesmo. de Harry Potter. Primeiro, porque são muito grandes, como eles já falaram. E também porque, como eu acho, a escrita do segundo livro, pra mim, pelo menos, ficou muito mais tediosa. Então, tipo, eles podem até gostar de ler o primeiro, tudo, porque tem toda aquela magia, né, de conhecer Hogwarts, de um mundo mágico, com bruxos, com seres fantásticos. Mas talvez no 2 ou nos próximos livros, essa vontade decaia, porque eles são
a escrita muda um pouco, porque no primeiro livro é uma descoberta, é um novo mundo. Então, tipo, a autora ela tem que continuar com isso, entendeu? Então a autora tem que continuar com esse entusiasmo, porque já passou o negócio de novo mundo. Já A descobrimos esse novo novidade mundo. já passou, né? Então ela tem que ficar continuando, criando mais coisas para continuar nossa curiosidade sobre esse mundo. O que eu acho que ela não consegue muito bem. Pelo menos no começo do segundo livro eu não achei isso. Eu acredito que o segundo livro, ele também faz aquela transformação da saga. Porque, como já é comentado, o primeiro livro é aquela introdução. E aí o segundo livro ele serve como ponte para dar novos ares. Mas o livro em si não dá os novos ares, porque fica muito preso dentro de Hogwarts. Fica muito ali, até mesmo uma quarentena, que as crianças não podem sair. E fica muito também contando a história do próprio Voldemort, quando ele estudava em Hogwarts. Então é algo mais antigo e algo com apenas um ambiente. Diferentemente da Pedra Filosofal, que tem outros, eles exploram o castelo, obviamente, eles vão conhecendo, mas o castelo, no caso, já está explorado no segundo livro. Então, acredito que a autora ela poderia ter tirado eles um pouco daquele ambiente, tirado um pouco eles daquele lugar mais fechado e levado eles para outros lugares, o que ela faz muito bem nos outros, porque principalmente no livro 4, que tem ali que as pessoas conhecem novos personagens de outras escolas, de outros mundos, o que ela não faz no segundo livro, ela faz muito depois, mas poderia ser feito mais precocemente. Inclusive, até no terceiro livro, essa escrita aí começa a melhorar um pouquinho, porque em Prisioneiro de Azkaban, ele passa um pouquinho mais de tempo fora de Hogwarts, né? E é apresentado pra gente dois novos personagens, que é o Lupin, que é um lobisomem, e o Sirius Black, que é o padrinho do Harry. Que, Esses novos personagens introduzidos na história foram muito bons. Foram muito importantes, inclusive, pro resto da saga. Porque... Então a gente pode falar que no segundo, a imaginação de vocês não aflora tanto por vocês já conhecerem o ambiente, a história. Quando ela muda um pouco o enredo, os personagens, aí volta essa imaginação de vocês, né? Essa viagem na história. Mas eu acredito que o segundo livro ele não é desnecessário, inclusive muito pelo contrário, acho que ele é necessário pela contextualização da escola, da história. Porque sem o segundo livro, a gente não saberia da história de Voldemort, sobre a história do passado de Hogwarts. Então ele foi necessário para a gente ter a contextualização, por mais que seja chato para alguns, é necessário. Então acho que em toda saga tem que haver esse momento de contextualização. Sim, eu acho que tipo nenhuma saga é perfeita. Certo. Pessoal, qual a opinião sobre a adaptação dos livros para o filme? Os filmes, o que vocês acham? Foi boa? Perdeu muita coisa? Eu acho que era um desafio muito grande ser perfeito a adaptação, né? Porque os livros eles têm muitos detalhes, ele é repleto assim de detalhes, até por ser um mundo mágico, ele automaticamente ele tem muitos detalhes. Então eu acho que peca um pouco em faltas de personalidades, principalmente de alguns personagens. Um personagem que eu vou citar bastante, que perde muito sua personalidade, é a Gina, irmã do Rony, a Gina Weasley. Que no livro ela é uma personagem muito empoderada, uma personagem que fala muito, que tem muitas falas, tem muito um papel importante na história, e no filme a direção acaba esquecendo completamente dela, transforma ela em uma boba, uma pessoa muito ingênua, que não sabe se localizar. A Gina, no caso, que termina no final em namoro com o Harry, né? Eles se casam, têm filhos e tal, mas durante a história do livro, ela é muito mais presente, ela tem um papel e ela tem uma personalidade muito mais forte do que nos filmes. Então acho que nessas transformações de personagens, eles acabam pecando bastante. Sobre o ambiente, sobre detalhes, era normal perder um pouco. Mas os filmes não são ruins, eles são muito bons, principalmente para o público mais infantil. Eu acredito que eles são cativados ainda mais pelos filmes do que pelos livros. Sim. Porque é mais magia, é uma fantasia muito grande. A parte de edição, a parte de cinematografia é muito forte. Eles acabam colocando efeitos muito bons, muito realistas. Ainda mais quando tem que criar novas criaturas, como animais fantásticos, os elfos mágicos, o hipogrifo, que é uma mistura de avestruz com um cavalo, mais ou menos. Então, eles acertam bastante nisso também.
Bom, eu acho que das adaptações, tem várias coisas que salvam os filmes, porque os filmes são incríveis, inclusive os efeitos visuais que nem o Arthur comentou. Tanto que no primeiro filme, né, quando eles estão chegando em Hogwarts, fica uma cena muito bonita do castelo, né, até por fora, assim. E sim, eu acho que faltou bastante coisa dos livros, incluindo, como o Arthur disse, a personalidade de alguns personagens. Tipo, da Gina, acho que faltou um pouquinho da personalidade do lado mais bobo do Rony. E eu acho que fica, né, tem coisa faltando e tem muitas cenas desnecessárias. Por exemplo, tem uma cena, acho que em um dos filmes, se eu não me engano, lá pro final, que a Gina simplesmente agacha pra amarrar o cadastro do Harry. Eu achei essa cena completamente sem sentido nenhum, sem contexto nenhum, e ficou muito esquisito. Essa relação entre o Harry e a Gina, nos livros, ela é muito bem aproveitada. Eles têm uma química muito forte. Até a parte mais romântica que tem no filme de Harry Potter, não é só apenas ação, fantasia, tem muito romance. E nos livros ela é muito. Eles conseguem conectar muito bem. E nos filmes é totalmente contrário, eles não têm química nenhuma. Eles acabam sendo ali, eles parece que não tem diálogo, parece, sabe? Eles não conseguem se conectar. E eu gostaria de destacar um filme, que é o último, Relíquias da Morte 2. Pra mim é o filme que mais eles conseguiram se adaptar e conseguir aplicar para um final bom, assim. Porque é uma guerra que há em Hogwarts e eles conseguem, com os efeitos visuais, fazer assim um filme parecendo de Vingadores. Legal. Mas o filme foi publicado em 2010, não foi recentemente. Eles conseguem, com pouca tecnologia, fazer um filme tão atual. Acho muito importante ressaltar esse filme. Inclusive, um comentário aleatório que, por exemplo, como o Arthur disse, nos livros eles têm muita química. Tanto que na cena do beijo entre o Harry e a Gina, tem uma química, assim, que rola que, tipo, dá até um quentinho no coração. Já nos filmes, na minha opinião, acho que foi um negócio meio sem sal, porque, como ele disse, não teve muito do diálogo, não teve muita química nos filmes, e eu queria ter visto isso nos filmes. Geralmente, né, o livro, ele é extremamente rico, né? E quando passa para o filme, essas adaptações do filme, perde muito, perde. Tem cenas que você amou no filme, às vezes nem aparece no livro, e às vezes não aparece no filme. Isso é bem comum, né? Para quem lê o livro. Agora, o oposto também existe, né? Tem gente que vê o filme, não gosta tanto da leitura e não consegue nem ver essa diferença. Também acontece. Você assistiu? Eu assisti, assim, o primeiro e, assim, eu assisti algumas partes dos outros e eu acho que o Harry e a Gina não tem um desenvolvimento muito melhor nos livros. O casal tem um desenvolvimento melhor do que no filme, mas como a professora disse, o livro você pode colocar riquezas de detalhes. No filme, nem tanto, que pode acabar tendo ali um bug, alguma coisa, principalmente já que é um livro de magia, que acaba tendo muitos efeitos. Mas eu acho que o desenvolvimento do casal piorou muito do livro para os filmes. É que também em livros você consegue descrever o sentimento do personagem. Exatamente. No livro, a autora descreve o sentimento do personagem, que às vezes no livro não dá muito certo passar esse sentimento. Pro filme. Sim, Pro filme. Exatamente. A descrição do sentimento nos livros ela é muito rica, ela envolve a gente. Agora, às vezes a gente não consegue ver isto no filme, por isso que talvez vocês tenham sentido essa diferença. Agora eu vou para um tema bem polêmico para a gente finalizar a nossa conversa. A autora, tem muitas polêmicas, né, com a autora. Eu queria que vocês citassem algumas dessas polêmicas que chamaram a atenção para vocês, que vocês acham que vale a pena citar. Eu sei que vocês não vão citar todas, porque é uma lista bem grande, né? Mas falem algumas, só para a gente terminar nosso bate-papo. Temos a mais famosa, né? A mais famosa da polêmica, que ela é transfóbica. Isso, bem, todo mundo já sabe, né? Já é bem que tá bem evidente, tá né? bem evidente. Que ela coloca dinheiro em ONGs transfóbicas. Tipo, ela não esconde, ela não faz nem questão de esconder. E, tipo, também tem outras polêmicas, tipo, como o nome de um dos personagens, que é negro, tem, tipo, o nome de daquelas algemas que usavam na época de escravidão. Aí tem muito esse negócio de trocadilho com os nomes. E, bem... Também tem a polêmica do jogo, que, tipo, quando aparece uma personagem transfóbica, ela meio que acaba
trans, ela acaba meio que cagando com a personagem no jogo. Então, tipo, você fica... Parece que esses personagens, principalmente o Dumbledore, que é gay, e essa personagem trans que aparece no jogo, recente, parece que é muito, tipo, pra pagar de, sabe, eu não tenho preconceito, mas, tipo, quando ela claramente tem, nem esconde. Tanto que depois de anos que a saga foi lançada, ela foi falar que o Dumbledore era gay, né? E, tipo, só que foi meio que um negócio que faltou coisa, faltou Forçado. edição. Foi muito forçado. Foi muito forçado, porque, tipo, eu confesso que não li todas as sagas, mas, tipo, as que eu li, pelo menos, não deixava nem um pouco claro isso, sabe? Tipo, não deixava nem uma citação. Ninguém imaginava, tipo, Gente. porque ela não colocava explícito nos livros. Às vezes nem precisava ser explícito, né? Tipo, alguma frase de um personagem falando, alguma coisa assim. No segundo livro, quando contava um pouco da história dele, poderia ter falado um pouquinho. Poderia. Eu acredito que a saga, ela, apesar de ter um contexto também que fala muito sobre preconceitos, na parte do sangue puro, que comenta muito sobre os mestiços, que são aquelas pessoas que têm pais trouxas. Quem são os trouxas? Que não são bruxos. E aí tem muitos bruxos, muitas crianças que têm pais trouxas, não bruxos, que... Rapidinho, posso esperar? Eu gosto muito dessa ideia do livro de colocar o nome como trouxas. Muito legal, e nisso ela acertou muito. Verdade. Tipo, muito nisso de colocar os trouxas. Foi muito bom. Verdade. Aí, continuando, quando os filhos eles têm um pai trouxa e um pai bruxo, são os mestiços, quer dizer que eles não são sangue puros. A visão dos chamados sangue puros. Sangue puros são aqueles que têm toda a sua linhagem bruxa. E não tem nenhum DNA trouxa, não tem nenhum DNA não bruxo. E ela comenta muito contra isso, né? Contra o preconceito. Acho que isso também pode se atualizar nos dias de hoje, com o racismo também, o combate disso. Porém, aos bastidores da saga, ela tem essas falas transfóbicas que se originalizam de um feminismo radical que ela detém. Ela se considera feminista, mas um grupo feminista muito, muito, muito radical, onde não considera as mulheres trans mulheres. E ela fala sobre isso no tweet dela, e também, como já comentado, ela investe em ONGs que apoiam a transfobia. Sobre a parte do Dumbledore, ela usufrui um pouco disso na conexão do Dumbledore com Grindelwald, né, que é o mágico bruxo mais terrível antes do Voldemort, antes do Harry nascer e antes do próprio Voldemort nascer. E comenta sobre essa relação. Eu acredito que até poderia ser mais explorado, porém a saga dos Animais Fantásticos ela não vai continuar pelas notícias que estão seguindo aí, por pouca conexão dos fãs com a saga, por pouca cachê de bilheteria, e essa saga não vai continuar. Mas acredito que essa seria uma boa oportunidade para investir na relação do Dumbledore com o Grindelwald. Então, talvez tiraria esse mistério, se ele realmente era homossexual. Era, né, pelo fato dela. E aí teria essa conexão dele com o Grindelwald. Assim, eu acho, como você disse sobre os que não são sangue puro, que tem paus trouxas, eu acho que isso também pode ser colocado na xenofobia. Hoje em dia, como você disse sobre o racismo, essas coisas, eu acho que pode ser colocado. Porém, não tem evidências que ela também possa ser, mas eu acredito que hoje, na sociedade em que vivemos, possa ser colocado assim. Eu acredito que a introdução dela nesse tema de sangues puros ou não, eu acho que é uma parte que ela combateu, no caso, o preconceito. Que ela coloca como o Harry, a Hermione, que são os bonzinhos da história, e eles são os mestiços, né? São ali os que não têm sangue puro. A Hermione é filha de 2 trouxas, e por acaso ela foi bruxa. E ela sofreu muito preconceito da família Malfoy, que era chamada de sangue puro. E a Hermione foi vítima disso, e ela colocou ela como uma sobrevivente, né? Como uma guerreira desse preconceito que ultrapassou ele, e no final ela se dá bem, e o Malfoy não, né? E sua família também não, nem o próprio Voldemort, que também acreditava nessa linhagem de sangue puro, e que assassinava os trouxas, e que fazia tanto mal. No final, o Voldemort morre. E resumindo, para nós encerrarmos, apesar das opiniões, alguns momentos divergentes, alguns momentos bem iguais, vocês recomendam a leitura deste livro?
Olha, eu recomendo, só que para um público um pouquinho mais, né, mais maduro, por conta, acho que, desses fatores que a gente uniu aqui, né? Tanto acho que por conta do que o livro é muito grande, alguns deles, né, principalmente os livros do meio, não só por isso, mas como esses assuntos que a gente abordou aqui no podcast. Eu acredito que eu indico esse livro por ter um universo muito repleto, por ter palavras que, ao mesmo tempo que o livro é de infanto-juvenil, tem palavras que em um dialeto muito, muito grande, muito vasto, mas também a gente tem que tomar cuidado porque a maioria dos adultos, por mais que exista uma minoria que goste de Harry Potter, a maioria dos adultos provavelmente não vão se cativar pelo livro, porque realmente é um contexto mais infanto-juvenil, e a mesma coisa acontece com crianças com menos de 10, 11 anos, que também não vão se cativar muito, por ser também, às vezes, um dialeto considerado... antigo, assim, Isso, de antigo, até porque foi escrito na década de 90, não é atual. Então eu acredito que o público-alvo seja infanto-juvenil, mas todos poderiam ter acesso a Harry Potter. Harry Potter acho que é um símbolo de cultura literária, é uma das marcas, é um fenômeno de compras. Realmente bateu recordes, e por isso que eu indico. Mas também tem seu público-alvo, não são todos que vão se cativar pela obra. E também toda leitura é uma viagem, né? Todos devem ler e tirar suas conclusões, né? Mas a grande maioria que leu, gostou, e realmente o público-alvo, exatamente o Arthur descreveu. E eu acho que toda leitura é válida, mesmo porque vocês fazem parte do Círculo do Livro, aqui da sala de leitura, tem que ser ecléticos, senão nós não teríamos como fazer os nossos podcasts, né? Eu agradeço vocês, como sempre, vocês são ótimos. Obrigado pela participação e vamos ver outros livros que a gente possa indicar, que tenha polêmica. Isso é muito importante para os nossos alunos e vocês se disporem a conversar assim com eles pelo podcast. Obrigado, gente. Obrigada.